problemas do Vasco são muito maiores e que extrapolam o campo. Mas se a gente focar só no campo e bola, a gente já acha motivos suficientes para entender o tamanho do desafio que o Vasco tem hoje. E o desafio que o Álvaro Pacheco tem. O Álvaro Pacheco chega num cenário muito desfavorável. Já pega o Flamengo na estreia, um clássico. Toma de 6-1. Na sequência, pega o Palmeiras fora de casa e com a dificuldade de jogar sem o Payet, de ter de lidar com toda a inconsistência defensiva no clássico, arrumar a casa e sem ter um material humano suficiente para isso. Então, hoje é um jogo do Vasco, para o Vasco ser o mais conservador possível, tentar negociar com um empate ou até mesmo segurar o Palmeiras no tempo que for o necessário, porque é um jogo em que o Vasco tem de tratar de estancar a sangria. E nada pode ser pior do que para um técnico do que começar levando 6-1 do maior rival. Mas ele não tentou fazer isso contra o Flamengo? Não tentou, assim, negociar o jogo, segurar o jogo? Qual que foi a falha? Eu acho que não. O que ele tem que fazer de diferente, que ele não fez no Maracanã, que tem que fazer agora? Tentou ganhar, né? Tentou? Ele saiu bastante, né? Acho que talvez por desconhecimento, acho que tem muito disso, da força do adversário, da característica dos seus jogadores, uma adaptação e o desafio de você enfrentar um clube como o Flamengo hoje, ele acabou tomando uma goleada histórica. A gente pode falar de 15 minutos positivos naquele jogo, mas o torcedor do Vasco não tá nem aí para 15 minutos, tomou de 6-1. E era para ter tomado demais. Para mim, foi a pior derrota da história do clube. Sério? Sim. Contra o seu maior rival, 6-1, que era para ter sido mais, 30 finalizações, 18 no gol. Né? Um time que mostrou uma desorganização enorme, né? E um baque psicológico no meio do jogo. Meio campo passivo, né? Completamente passivo, né? Dando muito espaço, né? Ele tem muita coisa para fazer para tentar competir hoje contra o Palmeiras. E aí o Breler falou, um desafio é tentar fazer com que essa equipe seja uma equipe mais sólida defensivamente. Aí eu te trago uma situação. Ele estava treinando com o Medel como titular. Sabe onde está o Medel agora? Malas prontas. Malas prontas não, já está lá no Boca. Já chegou? Já foi até anunciado. Ele estava treinando para tentar resgatar o Medel, que foi uma liderança importante na última temporada, não faz um bom 2024, já tem esse problema. Aí o João Vitor expulso. Outro desfoque na sua linha defensiva. Aí você pensa, numa bola parada, a lucidez, a criatividade do Payet. Não tem hoje o Payet. Então, um desafio muito grande, mesmo em um momento que o Palmeiras está entregando mais o resultado do que o rendimento. O Palmeiras tem demonstrado um futebol pouco criativo, né, nas últimas partidas, não tem convencido tanto e também é um time que está desfalcado. Mas o favoritismo é nítido. Se o Vasco conseguir hoje um empate, e aí eu não falo sobre grandeza do clube, eu falo sobre um cenário real, que é o que a Mari estava falando. Se conseguir um empate, é um resultado para ser comemorado. Você conseguiu um empate hoje no Allianz, porque é natural que o Palmeiras consiga uma vitória jogando dentro de casa. Vocês acham que a saída do Medel foi mal administrada? Ou a não permanência dele? O que vocês pensam? Foi mal administrada desde o começo, porque o Medel tem os supostos atos de indisciplina durante a gestão do Ramon Dias. E continuou como se nada tivesse acontecido. Foi simplesmente afastado, escanteado, e um cara que tem um tamanho no futebol. Cara que tem experiência de Copa do Mundo, seleção chilena. Então, por tudo isso, a presença dele ali, em algum momento, ia ser considerada, de certa forma, um desgaste para o grupo. E o Vasco, como estava nesse vácuo de liderança, de troca de 777 para associativo, deixou muita coisa passar. E agora se resolve da pior maneira possível, que é perdendo um jogador. O Vasco, na situação que está, não está em condição de perder ninguém. E sai mais um sem a garantia de reposição, porque daqui para frente, como o Vasco vai se reforçar? Como o Vasco vai criar novas lideranças se os jogadores que estão lá estão pressionados e desgastados com a torcida, a maioria deles? Então, por tudo isso, a saída do Medel é uma perda para o Vasco, mesmo com tudo que fez ou deixou de fazer. Dava para ser administrado de uma forma diferente se o Vasco tivesse um comando, se o Vasco tivesse uma orientação melhor no futebol, se tivesse um departamento de futebol que nem o do Palmeiras. Aí a 777 solta uma nota falando do Pedrinho. Então, assim, as pessoas que vão ter que definir o futuro do Vasco e que deveriam estar trabalhando para organizar em saídas,
solta uma nota falando que o Pedrinho terá que assumir, abre aspas, a responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios. Então, soltando uma nota aí na íntegra falando sobre... culpando o Pedrinho pela saída do Lúcio Barbosa, de toda a equipe, da parte de CEO também. Então, são essas pessoas que depois vão ter que sentar numa mesa para resolver o futuro do Vasco. É porque, assim, é também uma estratégia da 777 tentar trazer o caos está aí instaurado por conta do Pedrinho. Claro. Só que quando você analisa o cenário dessa empresa no mundo inteiro, o caos está instaurado em vários clubes que... Você hoje tem a certeza que o aporte não vai chegar. E esse é um grande problema para uma equipe que precisa cumprir os seus acordos, com comissão técnica, jogadores, né, não atrasar salário. Isso é um grande problema. E, além disso, é um elenco limitado, pior do que o do ano passado, que brigou até os últimos segundos para uma permanência. Como é que você vai contratar? Então, o Pedrinho vai ter que tentar criar soluções, uma engenharia financeira, não sei o que ele vai fazer, não sei se ele vai conseguir a venda para uma outra empresa, e isso depende também da própria 777. Então, assim, o desafio do Vasco, o cenário, o torcedor não tem muito ao que se apegar de esperança nesse momento. São muitas incógnitas, dentro e principalmente fora do campo. Então, assim, a 777 faz isso porque ela quer voltar para o controle. Eu acho que ela quer vender. Tá. Só que ela quer ter o controle para ganhar um lucro, né? Sim. Ó, sim, eu investi pra tanto diminuir aqui, o prejuízo dela e o menor... Ela não está preocupada com o Vasco. O Vasco, o Pedrinho quer anular o acordo. Uhum. Eu acho que ele tem ferramentas para conseguir anular o acordo. Porque é uma empresa sem credibilidade nenhuma no mundo inteiro. E fosse esse imbróglio todo, em começo de temporada, já seria um negócio preocupante. Sim. Poxa, como o Vasco começa a temporada sem saber quem é o dono. Imagina isso no meio da temporada com o time correndo risco de rebaixamento. E o torcedor do Vasco já viu esse filme, porque no meio do ano passado, exatamente nesse período, o torcedor estava indignado, cobrando reforços para o time que não chegaram, Verdade. Só chegaram na janela seguinte. Agora, essa é a expectativa sem a garantia de aportes, como o Donan falou. Então, o Vasco está vivendo um cenário hoje que é pior que o do ano passado, em que só se salvou do rebaixamento na última rodada. Então, para a gente ver o tamanho do drama, imagine o clube se arrastando nesse imbróglio, porque é algo que pode ir para a justiça e vá saber quando vai terminar, e ainda com a possibilidade de ser rebaixado. É hoje um cenário catastrófico para o Vasco. O Pedrinho já falou que encontrou o caixa vazio. Esse é o tamanho do problema do Vasco. Como é que vai fazer o futebol? Uhum. Como é que vai seguir até o final da temporada? Como é que vai deixar o ambiente mais tranquilo? Com um técnico que acabou de chegar também e que não conhece essas particularidades que a gente tem aqui. Tem que se adaptar a esse contexto que bota o trabalho dele para baixo. Aí você olha o time contra o Flamengo, tomou de 6-1. Foi natural aquele descontrole emocional? Aquela desorganização completa? Aqueles erros, né? Um atrás do outro. Então, assim, é muito do contexto, né, que a Mari falou, que o Vasco hoje está inserido, que é o pior possível. Olha o abismo que separa hoje o Álvaro Pacheco do Abel Ferreira, que Sim. são compatriotas. O Abel Ferreira muitas... continente, quase. Exato. E o oceano. O Abel Ferreira, muitas vezes no Palmeiras, reclama de reforços, precisa de mais. Ele é um cara muito detalhista. E tem razão, mesmo num clube com alta exigência e com boa estrutura, o técnico tem de cobrar sempre a excelência. Agora, o Álvaro Pacheco no Vasco, ele vai reclamar de condições mínimas de trabalho, que não tem, e vai se cobrar dele, vai cair na conta dele, algo que é muito... transcende a capacidade de qualquer técnico. Fosse o Abel Ferreira no Vasco, estaria sofrendo, estaria numa situação em que não dá para cobrar do técnico mágica, e isso o Álvaro Pacheco não pode fazer. Galera, que situação delicada se encontra o nosso Vasco da Gama. É isso mesmo. O Pedrinho já disse que o caixa está vazio, está zerado. Quem vai pagar o salário dos jogadores? A 777 quer retornar o controle para vender o clube. Eles não estão nem aí pro nosso Vasco da Gama. Eles querem conseguir lucro, né, com a venda, com que eles investiram. Eles querem o retorno. E assim, o Pedrinho está tentando arrumar o comprador. Pelo que tudo indica, pode ser o dono da Crefisa, que é o esposo da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Então, assim, galera, é um negócio, a bomba explodiu. Vamos torcer para que o Pedrinho consiga
encontrar alguém para pagar o salário dos jogadores, né? Começar a ter lucro dentro do Vasco com venda de camisa, né? Com plano de sócio-torcedor, para o Vasco voltar a ser um Vasco gigante. O Pedrinho está tentando limpar essa bagunça, que é uma bagunça gigantesca. E assim, está refletindo dentro de campo. A gente está vendo o time do Vasco, um time totalmente desorganizado, tá tomando goleada para todo mundo. Então, assim, chegou a hora agora o torcedor se apegar, se juntar, para que o Vasco volte a ser aquele time vencedor que a gente já viu há alguns anos atrás. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.